Fala aí, gente boa. Falaram lá que a sala estava cheia. Eu é? lá, putz, vou ter que sentar no chão. Bom, retomando aqui, então, a nossa hora júnior, hora mais epsilon júnior, né, com epsilon bem grande. Vamos fazer a implementação do fecho convexo. Eu não falei da complexidade, né? E é importante falar de complexidade aqui, mas é algo bem tranquilo, porque a gente tem que pegar para a nuvem de pontos, né? Fazer aquela ordenação que a gente faz em tempo de login. E depois a gente faz um serviço numa única passada linear sobre os pontos. Aí você vai dizer, poxa, mas quando um ponto vai entrar na pilha, ele pode, para entrar na pilha, desempilhar uma galera que está na pilha. É verdade, né? Mas a gente tem que sempre fazer análise de complexidade com cuidado, em função aí do número de eventos, de operações que podem acontecer. E a gente sabe que cada ponto ele vai entrar na pilha uma vez e sair da pilha no máximo uma vez. Então, a complexidade total vai ficar linear no número de pontos. Né? Vai ficar linear no número de pontos. Então, a gente paga um n log n inicial aí para ordenação e depois um odd n para determinar o fecho. Aí, se rodar duas vezes, não muda a complexidade n log n, que é o que ganhou aí, né, do processo. Tá? É 2 n log n, então é n log n, assintoticamente. Tudo bem? Beleza. Então, vamos implementar. Oi, diga. Você pode dar o exemplo de novo, um no sentido certo e o outro no sentido que a gente não quer? Porque quando virou assim, eu fiquei tipo, tá, mas do outro lado também vai virar, se for no sentido contrário. É da questão dos pontos colineares, lá? No sentido do produto. Uhum. Então, o problema é como a gente quer todos os pontos no fecho, se eu tenho essa situação aqui, tá? Esse V, tá legal? Então, a questão é que na hora que eu comparar esses dois pontos em relação ao ângulo que eles formam aqui, né, com o pivô, que é o P0, eu vou pegar o ponto de menor magnitude, o ponto cujo vetor tem menor magnitude, tudo bem? Então, esse vai ser o P1 e esse vai ser o P2. E aí, esse é o critério do desempate da função de comparação do QSort, tudo bem? Com isso, esse cara aqui vai virar o P5 e esse vai virar o P6. E aí ferrou. Porque na hora que o P6 for entrar, ele vai desempilhar o P5, né? Porque ele vem a rotação daqui, tudo bem? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um segundo fecho, só que agora ordenando no sentido horário, e o critério de desempate é pegar quem tem maior magnitude primeiro, né? Maior primeiro? Sim, maior primeiro. É porque daí maior primeiro. O menor. Tá. É que eu posso pensar que esse aqui vai ser o P1 e o P2, e aí seria menor primeiro. Ou eu posso manter a ordenação P1, P2, P3, etc. Só que daí começar a contar do N-1 para baixo. Então, daí o critério seria do maior magnitude primeiro. Enfim, daí questão de implementação, né? Porque daí, para considerar no sentido horário, eu vou ter que pegar do Pn-1 em relação ao P0, se eu fizer assim, né? Então, eu vou manter a mesma ordem, só que o desempate daí vai ser por quem tem maior magnitude primeiro, é assim que eu vou implementar. Porque daí, com isso, né, o P1 vai estar no primeiro fecho e o P5 não. E aqui o P5 vai estar no segundo fecho e o P1 não. E aí eu só faço a união, né, a união dos dois fechos. A dúvida está na parte do produto. Na parte do produto. Na parte do produto. Pode dar um exemplo que o produto não vai... Não. Se U e V são assim, então o produto vetorial, o cross product, vai ser negativo. Certo? Porque o V está à direita do U. Se à direita do U. Se o V está à esquerda do U, aí o produto é positivo. Isso tudo bem.
Mas por que na outra você trocou o U e o V, naquele outro exemplo? Porque a questão... Como você decidiu quem vai ser o que é o V? Ó, P0, P1, P2. É arbitrário, na verdade, né? Mas se eu fixar o P2, então eu quero saber se o P1, se o vetor P0, P1, está à direita ou esquerda do vetor P0, P2. Então, vou fazer o U sendo P0, P2, para saber se o produto vetorial de U por V é negativo. Tudo bem? Então, o que a gente vai testar sempre vai ser um vetor U. É o produto vetorial de U por V, não o produto de V por U. Podia ser o V por U, mas aí eu teria que testar se o produto é positivo. Tudo bem? Então, a questão é como que você arbitra, como que você fixa. Eu vou arbitrar assim, quer dizer, se a rotação é considerando os pontos nessa sequência, P0, P1, P2, se eu quero saber se a rotação P0, P1, P2 é uma rotação para a esquerda, então eu pego o U vai ser o P0, P2, o V vai ser o P0, P1, para saber aí se o produto vetorial vai dar negativo. Ok? Agora, claro, eu poderia fazer o U ser o P0, P1 e o V ser o P0, P2 e verificar se o produto é positivo. Também pode ser, mas você tem que arbitrar um jeito coerente e consistente, né? A gente vai arbitrar desse jeito e sempre usar assim, que é para não ter confusão, tá? É que na minha mente aqui, se o P2 não for fazer parte Do fecho? do fecho, ele vai ainda ser o vetor U, né? Faz esse exemplo, só que com o P2 que não vai participar, né? Aqui o P3, ó. Aqui o P3. Uhum. Tá? Mas o P2 não tirou o P1 do fecho, né? É o P3 que vai tirar o P2 do fecho. Uhum. Isso, mesmo que depois o P3 vá sair do fecho, o P2 não entraria de novo. Porque se o P3 for sair do fecho, é por causa de algum P4 aqui que vai te remover o P3, porque ainda está mais para a esquerda, né? Do P3, mas aí o P2, sim, o P3 estaria mais à direita ainda. Então, quer dizer, o P4 mais à direita, é que eu estou olhando de costas aqui. E o P2 mais à esquerda, então, assim, o P3 ter tirado o P2 continua valendo, mesmo que o P3 depois vá sair. Mas nesse caso, quando for testar o P3, vai ser P0, P3, que vai ser o vetor U? Vai ser P0, P1, P3. E assim, ficou... você sempre vai considerar os dois caras que estão no topo da pilha, tudo bem? Então, o P2 considera P1, P0. Entrou, beleza. P3 vai considerar P2, P1, sai o P2, mas o P3 não entrou ainda. Aí vai considerar de novo P1, P0, beleza, passou no teste, entra o P3. P4 vai considerar P3, P1, não passou no teste, sai o P3, P4 de novo considera P1, P0, passou no teste, entra. E veja que o P4 agora podia considerar, sei lá, podia ser um P6, né? Aí que testa o P5 e o P4, não passa no teste, sai o P5. Aí testa o P4 e o P3, não passa no teste, sai o P4. Testa o P3 e o P2, não passa no teste, sai o P3. Quer dizer, eu vou, de novo, né, iterando o processo até o P6 conseguir entrar na pilha. Ele tem que entrar na pilha. Tá? O último da pilha com o próximo. O último da pilha, né, e o penúltimo da pilha. Quem está no topo e quem está abaixo do topo da pilha. Sempre da pilha. Os pontos que saíram... o que vai ser testado foi colocar na pilha. O que vai ser testado é o cara que quer entrar na pilha. Ele só entra quando a rotação dá no sentido anti-horário. Tá bom? Vocês não estão avançados. Eu vou para você comendo os vetores, inclusive de ensino médio, mas vocês estão falando de outra coisa comigo, caralho. A gente começou o assunto do zero agora há pouco, né? Às 5 da tarde começamos o assunto do zero, então estamos aqui já, tá bom? Mas tá tudo gravado, tá? Então, Sim. daí você pode dar uma olhada depois lá. Não, pode deixar. Beleza, vamos então... Vamos ficar vendo esse negócio. Fica à vontade, fica à vontade. Então eu vou alternar aqui o modo de apresentação. É para competição? Isto é o assunto de geometria computacional.
E a gente ainda está... Você está chegando agora, a gente ainda está na hora júnior, tá? A gente vai implementar o algoritmo que a gente estudou hoje. Também. No Excel B-Crowd. É o 1464, One Layers. Então, 1464. Bom, muitas coisas, né? Vamos com calma. Então tá. Bom, eu vou declarar aqui a estrutura ponto, né, que é a estrutura básica sobre a qual a gente vai trabalhar. Então, o que é um ponto? Um ponto tem duas coordenadas inteiras, x e y. Método construtor. Construtor, quando não recebe argumentos. E construtor, quando recebe dois argumentos, x' e y', e inicializa os membros x e y com os valores x, y e y'. Legal. A gente vai ter uma estrutura vetor, que vai ser igual à estrutura ponto, basicamente. Só que, também, né, duas coordenadas x e y, construtor quando não recebe argumentos, e construtor quando recebe argumentos. Tá? Isso aqui é meio que básico de código de geometria. Você volta e meia vai precisar ter estrutura ponto e estrutura vetor. Né? A gente trabalha em geometria computacional com vetor, pontos e vetores. E ainda eu vou definir um construtor, sobrecarregar aí, né? O construtor quando recebe dois pontos A e B. E aí a coordenada x do vetor, AB, é bx menos ax, e a coordenada y é by menos ay. Beleza? Então, aqui, você pode falar. A coordenada do vetor é entre os dois pontos, então? Sim, é dois pontos. Aí eu inicializo os membros da estrutura, da struct, separando por vírgula. E aí vem, abre e fecha chaves. Tá bom? Aqui a inicialização dos membros da estrutura em função dos parâmetros passados para o construtor. Ok? E esse XY do vetor vai ser usado? X, Y são os membros do vetor. O que define o vetor? O ponto XY, onde está a cabeça do vetor. Né? Você sempre assume aí que o vetor é da origem para o ponto XY. Né? De 0, 0 para XY. Okay? Então, o que define o vetor é a coordenada dele. Beleza? E a gente vai ter aí... Tá. Então, inicialmente, essas estruturas ponto e vetor. Lá, na nossa função main, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem um int n, que é o que a gente vai ler, é um problema de múltiplos casos de teste. Enquanto n não for zero, continua processando a entrada. Neste caso de teste aqui, eu tenho que ler n pontos. Então, eu vou ler os n pontos pegando as coordenadas x e y de cada ponto. Então, vou ler lá o x e o y daquele ponto, que é o ponto da vez que está sendo lido. E aí eu vou adicionar esse ponto a uma estrutura. Podia ser um vector, podia ser um array estático, em que eu vou colocando os pontos, né, nesse array. Aqui eu tenho que pensar um pouco melhor na minha estratégia, né? Bom, tipicamente eu trabalharia com vetor de pontos. Guarda os pontos no vetorzão, tá? Até poderia ler ali já como, sei lá, o pi.x, pi.y. Aqui eu não vou trabalhar com vetor por uma questão. Quando eu identifico um fecho convexo, um conjunto de pontos, eu tenho que remover esses pontos da minha estrutura. E para rodar o fecho convexo de volta. Então, o vetor é uma péssima escolha de estrutura se você quer remover esses caras. Né? Eu quero fazer essa remoção de um modo eficiente, e por isso eu vou trabalhar não com um vetor de pontos, mas com um conjunto de pontos.
S. Estou inicializando o conjunto a cada caso de teste. Daí não preciso dar clear nele, em cada caso de teste. Tá? Estou inicializando aqui dentro do caso de teste. Tudo bem, podia deixar até global e dar clear, não era mesmo. Tá? Aí vai, dependendo do meu humor, eu dou clear, dependendo do meu humor, eu inicializo dentro do caso de teste. Tá? Beleza, eu vou inserir aí o ponto x, y dentro do meu set S. Tá? Então, aqui eu estou chamando ao construtor da extract point, passando os valores de x e y que foram lidos, né? Isso cria um ponto e insere no set. Então, por isso que é set.insert. Ok? Aí, o que eu quero? Eu quero rodar iterativamente o processo de descobrir o fecho, tirar os pontos, descobrir fecho, tirar pontos. Descobrir fecho, tirar pontos. Então, eu vou contar o número de fechos que eu obtive, né? Que vai ser a minha resposta. Claro, no final, o que eu quero saber, na verdade, é só o último bit da resposta. Se é 0, 1, separa o ímpar, mas a princípio eu vou contar a quantidade de fechos. Aliás, podia até fazer um esquema assim, ó. Vou deixar... Pedro Vinícius está entrando. Peraí, tá em processo de carregar o Pedro na reunião. Tá. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Estamos codando o fecho convexo, tá? Estamos sabendo onde que a gente está. Eu vou fazer algo do tipo, inicializa a resposta com 0, enquanto o meu conjunto de pontos não é vazio, incrementa a resposta. Né? A cada interação que eu entrar aqui nesse for, eu vou ter criado um fecho. Tudo bem? Então, aqui dentro eu sei que eu vou criar um fecho, né? Porque o conjunto de pontos não é vazio, eu tenho a garantia de que um fecho vai sair dali, por isso que incrementou o valor da resposta. E aí, no final, eu quero é só saber se eu vou levar a cebola lá para o laboratório ou não. A frase, eu vou pegar ali da descrição do problema. Aquele take this onion to the lab ou do not take. Né? O que difere é esse do not T minúsculo ou T maiúsculo. Então, eu vou pegar isso aqui e copiar para cá. Então, é essa frase aqui que eu vou imprimir. E a string que vai preceder a frase vai depender da paridade da resposta. Se for ímpar, é P maiúsculo. Se não, a frase é do not T minúsculo. Né? Essa é a string. Tudo bem? Aqui dentro, o que eu faço? Eu preciso fazer o fecho convexo. Vou usar uma função chamada de roll, que faz o fecho convexo dos pontos. Para isso, esses pontos vão estar num vetor de pontos. Então, eu vou olhar aquele set, copiar todos os pontos para o vetor, para poder ordenar o vetor. Porque o set ali está ordenado pelo critério das coordenadas mesmo. Né? Os pontos têm um critério de ordenação, porque é a organização do set para poder fazer remoção eficiente, mas não é esse critério da organização, não é esse critério de comparação da organização do set que eu quero usar para tomar os pontos para o fecho convexo. Tudo bem? Então, eu vou ter um vetor global aqui fora, de pontos, o vetor P. Mas, acho que o número de pontos lá, não sei se é de inicializar esse max, acho que é 10 ao cubo, uma coisa assim, ou 2 vezes... não lembro. O número de pontos aqui? É 2.000. 2.000. Nem é tanto assim. Então, são 2 vezes 10 ao cubo, pontos. E eu vou copiar, então, rapidinho aqui os pontos do set. Aqui o tab do coisa. Então, copiar todos os pontos do set para o vetor de pontos. Eu posso fazer algo do tipo,
para todos os pontos Q no meu set S, aí eu coloco lá no P, o P eu usei aqui vetor estático mesmo. Se vai ser vetor estático, eu vou deixar uma variável NP para controlar o tamanho desse vetor P, tá legal? E aí eu coloco aqui, ops. Inicialmente, o NP é 0, e aí, então, NP++ recebe o ponto Q, né? Vou adicionando todos os pontos Q do set S no meu vetor P, tomo o feixe convexo. No final, eu vou ter todos os pontos num fecho convexo, mas, na verdade, eu vou fazer dois fechos convexos, né? Porque é o fecho convexo no sentido anti-horário e o fecho convexo no sentido horário. Então, um deles eu vou chamar de up, e o outro deles eu vou chamar de down. Aí, porque se eu vou considerar os pontos na ordem crescente, da ordenação, do sort, ou na ordem decrescente, tudo bem? N up, N down são os tamanhos dos dois vetores. Quem vai preencher esses dois vetores é a função do fecho convexo. O up down é só uma cor. Ah, sim. Obrigado. Então, I de 0 e N up e mais, vou lá e removo do conjunto S o ponto up I. E mesma coisa para o down. Removo do set S o vetor down I, tá? Ah, mas pode ser que esse ponto já nem esteja mais no set S, porque foi removido no for anterior. Não tem problema. Né? Deu um erase de uma coisa que não existe no set. Não dá para fazer segmentação por isso. Só não é removido nada. Tudo bem? Então, você pega o ponto e remove do set para a próxima iteração do for. E essa é a função main. Alguma dúvida? Oi, eu digo. Ele tem no P os pontos? Não interessa mais o P para essa parte aqui. E vejo que eu estou recalculando o P a cada for. Né? No próximo for eu já vou lá e recalculo o P do zero, porque é um processo linear. Eu vou ter que pagar uma coisa que é log n naquela iteração. Então, não tem problema reinicializar o P a cada momento. Né? Beleza. Vamos codar essa função. Alguém que está online quer perguntar alguma coisa sobre a função main? Eu fui dar o tab no Google Meet, perdi os caras. Perdi o meu Emacs, na verdade. Beleza. Oi? O P é o vetor de pontos a vezes. Né? Veja, em cada iteração, eu copio todos os pontos do set S para o vetor P, que é o vetor que eu vou ordenar para tomar o fecho convexo dele. Legal? Oi? Uhum. Ele adiciona o texto escrito ali nos parênteses. A resposta é bit a bit 1. É para saber se o último bit é 1 ou é 0, né? Você separa o ímpar. Então, se for ímpar, vai dar verdadeiro esse teste. O operador ternário vai pegar o T maiúsculo, a string T maiúsculo, e substituir aqui no %s, tá? Vai ficar daí a frase take this onion to the lab. Se não, vai pegar a frase do not T minúsculo, vai ficar do not take this onion to the lab. Tá? É claro que você poderia fazer com um if. Se a resposta é ímpar e aí imprime a frase, else imprime na mesma. É que eu gosto de ternário, então é a assinatura dos meus códigos, tá bom? Beleza, gente. Então, para começar o processo fecho convexo, né, eu vou ter aí uma variável que eu vou chamar de pivot, né, de pivô. Por que eu estou deixando global? Aqui dentro eu sei que vai ter que ter uma ordenação desses pontos. E a ordenação é em referência ao pivô. Então, a função de comparação do sort precisa enxergar o pivô para poder fazer a comparação dos pontos. Por isso que eu deixei global. Tá?
E o pivô vai ser o P0. Tá? Eu vou botar uma observação aqui de que, geralmente, a gente precisa encontrar esse pivô. Tudo bem? A gente precisa saber quem é o ponto mais para o sul e mais para o oeste. Aqui, no caso do problema, a gente não precisa, porque... a gente não precisa por quê? Por causa do 7, né? A gente ordenou os pontos justamente, né, de ordem crescente de coordenada x e depois crescente de coordenada y. Então, já tem a ordenação do 7, e foi o 7 que a gente transcreveu para o vetor P. Então, a gente pode pegar só o P0 e a gente já sabe que ele é o pivô, tá bom? Então, tá. Vamos ordenar o vetor P, mas a partir da posição 1, a gente não mexe no P0, é da posição 1 em diante que a gente ordena, em referência ao pivô. Tá? São NP pontos. Aliás, é NP... que o total de pontos é NP. E eu coloquei lá PNP++. Ué. Por que eu fiz isso? Pior que na minha cola, que eu tô vendo ela aqui, para não me perder, são NP pontos. Ah, sim, claro, né? É da posição... Sim, tá certo. Nossa, às vezes dá uns bugs na minha cabeça. É da posição 1 até a posição NP-1, né? Por isso eu coloco P, NP. Então, são N-1 pontos. Tá tudo bem? Tudo certo, é isso aí. Bom. E a função de comparação que eu vou usar, eu vou chamar ela de CNP. Mas veja que não é exatamente a mesma função que eu vou utilizar para o critério... para o primeiro fecho convexo e para o segundo. Porque como o segundo eu vou fazer do N-1, N-2, etc., eu preciso, no desempate, pegar os de maior magnitude primeiro. Então, aqui eu vou precisar de duas funções de comparação, que eu vou chamar de CNP1 e CNP2. Tá bom? Ordenei os pontos. Aí, o fecho convexo, que é a minha pilha, vai começar já na posição 0, recebendo o ponto P0. Na posição 1, recebendo o ponto P1. E o número de pontos que eu tenho, ou não é número de pontos, na verdade, né? Que o N-up é o topo da pilha. Tá? Eu vou deixar o N-up como o topo da pilha. E eu sei que no final... Não. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Essa mesma função vai ser calculada nos dois sentidos? Como? Nessa mesma função, vou calcular os dois sentidos. Tudo bem. Tá. Então, começa a pilha com P0 e P1, e o N-up é o topo da pilha, tá legal? Vou pegar os pontos aí de 2 até o ponto que está na posição NP-1, mas lembrando que eu queria incluir de volta o P0. Para incluir de volta o P0, o que eu vou fazer vai ser colocar o P0 lá na posição, eu vou repetir ele, na posição NP. Na posição NP eu coloco, repito o P0, e aí eu faço o I até a posição NP, tá bom? Aí repete o ponto P0, para eu poder inserir o P0 de novo, né, e fechar o fecho. Então, fecha boa. Mas dava para colocar só no final também, não dá? A parte, né, fora do for. Você fala? É que o P0 é o último ponto, não é? Ele é o pivô. É que o pivô ele tem que abrir, ele tem que começar o fecho com ele e finalizar. Tem que fechar. Então, mas você colocou já os dois agora. O P0 e o P1. Quem está no fecho é só o P0 e o P1. É que eu escrevi o P. Não.
P. Lá no vetor P, no vetor de pontos, estou repetindo o P0. Porque ele é o último ponto que tem que incluir. É que eles tinham escrito errado ali. Obrigado, Guedes. O teu comentário me fez perceber que eu tinha escrito errado ali. Beleza? Daí eu vou dar posição. Eu vou desde o P2 até o PNP. O PNP é o pivô. Estou repetindo ele. Legal. Então, pivô, P0. E eu abri o fecho com o P0 e com o P1. Bem? O P1 já vai ser burro, né? Já é o segundo ponto. E agora eu vou para o P2. Tá? O NU marca aí o topo da pilha. O topo da pilha up. Tá? Depois vai fazer a mesma coisa que o down também. Mesma coisa que o down. Calma, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Então a gente aqui vai... O teste que a gente faz, né? Faço o produto vetorial. Quais são os dois vetores? Quem está na posição abaixo do topo da pilha. Então, quem está na posição N up menos 1, com quem está no topo da pilha, que é N up. Bem? Pego o vetor desses dois pontos, aqui eu botei um colchetes, né? Então, é o vetor desses pontos com o vetor de quem está no topo da pilha com o cara que quer entrar na pilha. Tudo bem? Esse produto vetorial... N e o P é o número de up, né? Seria o tamanho do up, mas ao invés de lidar com o tamanho, eu lidei com a posição do último elemento. Porque é uma pilha, daí fica mais fácil. É o topo da pilha. Tá? Então, é o penúltimo da pilha com o último da pilha. Pego esse vetor. E aí pego... aqui eu estou pegando o topo da pilha com o cara que quer entrar. Tudo bem? Para fazer o critério. Né? E aí, esse produto vetorial tem que dar menor que 0. Né? Dando menor que 0, eu sei que o ponto está para a esquerda, que é o que eu quero. Tudo bem? O ponto que quer entrar está para a esquerda do vetor definido pelos dois últimos pontos. Então, o vetorial menor que 0. Tá? Eu acho que tinha feito diferente na lousa, né? Isso não é um produto, né? Isso é a diferença dos vetores, né? Os vetores. Pegando esse vetor O vetor. e esse vetor. Eu tô pegando o produto deles e vendo se isso é negativo. Tá? O vetorial. O vetorial dos dois vetores. É que o vetor saiu. Ainda não fiz a função vetorial, mas é aquele determinico lá que eu comentei com vocês. Tudo bem? O que eu quero saber é se isso aqui é menor que 0. Né? Enquanto isso aqui for menor que 0, quer dizer que eu tenho uma rotação, então, para a direita, né? Porque aqui eu fiz, diferente do que eu fiz na lousa, mas eu considerei primeiro o vetor. O meu vetor U aqui foi o vetor definido pelos dois últimos caras da pilha, né? Então, o produto tem que ser menor que 0. Eu realmente fiz diferente do que eu fiz na lousa. Mas tudo bem. Enquanto é menor que 0, a rotação para a direita eu tenho que desempilhar. Tá. Vamos fazer como eu fiz na lousa, vai? Porque fica confuso, né? Depois pensando em quem está vendo o conjunto da obra toda. Como eu fiz na lousa, eu falei que o U seria... Aquilo era em referência ao pivô, né? E aqui, na verdade, é referência aos últimos pontos da pilha. Mas vamos lá. Em referência ao que a gente fez na lousa, é quem está na penúltima posição. Basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. Só para ficar igualzinho a gente fez na lousa, porque senão realmente fica muito avacalhado. Então, vou fazer assim, que é como eu fiz na lousa. E aí eu verifico se o produto é maior que 0. Tá bom? Então, se ele é maior que 0, quebrou. A rotação deu para a direita, eu desempilho. Tá? O U, então, é o primeiro ali, no caso. Esse é o meu U. Né? É o meu U. Bem? E esse é o meu V. Se deu rotação... Então, se o meu V
está para a esquerda do meu U, né? Se meu V está para a esquerda do meu U, eu tenho a rotação no sentido horário, que é o que eu não quero. Então, eu desempilho. Ok? E é aquela coisa, qualquer coisa, se você na hora não lembrar de cabeça, faz o desenho. Lembra que a magnitude do produto vetorial cresce no sentido anti-horário, e dali você tira a tua condição. Né? No fundo, não faz muita diferença, né? Se eu vou fazer se o teste vai ser desses dois vetores com maior que zero, se vai ser desses dois vetores na outra ordem com menor que zero, mas só tem que fazer as coisas aí do jeito certo. Né? Então, desempilho, ok. Tá. Esse while, quando terminar, quer dizer que eu já desempilhei todo mundo que eu tinha que desempilhar, e eu posso fazer isso aqui, né? Empilhar o cara, pegar o PI e colocar na pilha, incrementando o topo da pilha. Então, o topo cresce, entra o cara. Né? Beleza. Mesma coisa. Vou copiar aqui, tá? Mesma coisa para o down. Só que ordena com a função CMP2. Aqui tudo que é up vira down. E é isso. Não tem muito segredo, só que aqui a gente tem que lembrar que é das posições N-1. Na verdade, assim, né? A gente inicializa a pilha com o P0 e com o Pn-1, né? E aí, então, aqui vem de Pn-2 até o P0. Aqui esse NP não precisa. Tudo bem? E aqui é I menos menos. E se eu faço nessa ordem, então o produto que eu quero é menor que zero. Né? Uma igualdade. Opa! É isso, né? Então, comecei com o P0 lá, a pilha, daí foi para o Pn-1, foi ao contrário. A função de comparação é o CMP2. Precisa usar dois sortes mesmo? Né? Tipo, só porque... mas é por causa da questão do que eu vou fazer no critério de empate. Quando o produto vetorial dá zero, eu tenho que desempatar. E aí, no up, eu vou querer pegar os vetores de magnitude menor, enquanto que no down, eu vou querer pegar os de magnitude maior primeiro. Então, por isso são duas funções diferentes. E é isso. Esse aqui é o feixe convexo. Falta implementar só as funções de comparação. CNP1 e CNP2. Estão pegando aí dois pontos A e B. Pega o vetor pivô A, vai ser o meu vetor U. Meu vetor V vai ser o vetor pivô B. Olha que legal, né? Usando os construtores aqui do VEC, né? Fica bem bacana. O vetor pivô A e o vetor pivô B. Primeiro, o critério de desempate, né? Se o produto vetorial dos dois vetores dá zero, então eu tenho que fazer o produto escalar de U com U. Bom, aqui é a primeira função. Então, quem é mais curto vem primeiro. Oi? Não, dot é o produto escalar. Dot product. Eu tenho dot product e eu tenho cross product. Dois produtos que eu não implementei ainda. Entendi. O produto escalar, em inglês, a gente costuma chamar de dot product. Tá bom? Se não, né, se eles não são colineares com pivô, os pontos A e B, eu faço o produto vetorial de U por V, e o ponto A tem que preceder o ponto B
se o produto der maior do que zero, né? Porque eu botei o U, como sendo o pivô A. Tudo bem? Então, produto dando maior que zero, eu sei que o V está para a esquerda do U, então o A precede o B, ok? A gente tem que imaginar, né? Porque senão eu desenharia aqui na lousa, mas tem que ficar alternando o modo de apresentação. Então, vocês pegam papel aí, desenhem, e se como todo mundo fica de lição de casa, uma boa lição de casa até, escrutinar o código e se convencer de por que esses produtos estão aqui é maior que zero, aqui é maior que zero. Aliás, vocês aprendem muito mais assim do que eu fazendo desenho mostrando para vocês, né? Já fiz e ensinei como é que é. Agora você pega o código e vê por que cada produto é maior que zero, menor que zero, assim você entende mesmo como que trabalha com o produto vetorial. E depois você pode imaginar sem precisar desenhar, né? Como eu fiz agora. Era esse produto que eu estava me enganando, achando que era para calcular o próximo. Que era em relação ao pivô. Aí, tipo, eu não estava vendo por que era em relação ao pivô. Mas eu entendi que eram os últimos da pilha. Sim, para ordenar em relação ao pivô. Uhum. E para fazer a rotação lá em relação aos últimos da pilha. Tá bom? Beleza. E o CMP2 é a mesma coisa. Só muda o critério de desempate, que a gente quer os caras maiores primeiro. Vou implementar aqui os produtos. Então, aqui, só uma pequena observação, tá? Aqui veja que os produtos estão retornando int. Porque na descrição do problema fala que as coordenadas são pequenas. Acho que as coordenadas ali na descrição do problema é de 2000 a menos 2000, tá? Às vezes, esses produtos você não pode trabalhar com int, tem que trabalhar com long. Então, fiquem atentos, tá? É um tipo de bug recorrente em programa com problema de geometria, é você não perceber que não é seguro trabalhar as operações de multiplicação no int. Tá? O Pietro está se remoendo aí. O Pietro? Por causa que na regional lá, foi um problema dele lá, que era para usar long e usou int. Pois é. Então, vai fazer a multiplicação na maratona, você tem que pensar, dá para fazer essa multiplicação int? Senão você tem que mudar para long. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o código. Ok. Produto vetorial, a gente vai fazer desde... Vetorial não, aqui é escalar, né? A gente vai fazer desde o ensino médio, é pegar o u.x vezes v.x mais u.y vezes v.y. Produto escalar. E produto vetorial, o cross product. A gente pega a coordenada x do u vezes a coordenada y do v, né, o determinículo, menos a coordenada y do u vezes a coordenada x do v. Ok? Produto escalar e vetorial, e eu acho que o código é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Percebeu que eu cometi uma digitação, coisa assim? Acho uma digitação disso aí, cara. Eu tô feliz, sei lá, vai ficar feliz. Caramba. Lembrando, né, aqui a gente está deixando os pontos no fecho, né, mas às vezes não é o caso, então é um código que não dá para você simplesmente deixar no caderninho e copiar e colar sempre. A gente aqui está trabalhando só com int, mas podia ser o caso de ter precisado de long, então várias coisas aqui você tem que tomar cuidado. Tá? Aliás, a ordenação do set eu não fiz como eu falei que ia fazer na lousa. Eu falei que a prioridade ia ser para os caras que estão mais ao sul. E aí, dos caras que estão mais ao sul, eu quero pegar o cara que está mais a oeste, né? Só que o set aqui está considerando primeiro a ordenação na coordenada y e depois na coordenada, na coordenada x e depois no y, né? Então, se quiser, você pode reimplementar aqui o critério de ordenação dos pontos. Só troca o y por x, então.
Até porque, olha só, a gente precisa fazer, na verdade, né? Porque o set é de point, e não é de pair de int. Então, eu não tenho o critério de comparação ainda do point. Tem que definir um critério. Então não está funcionando. Né? Então, posso fazer algo como critério de comparação de 2 pontos. Quando ele é estante, vai criar o rei. Pode ser, ou dentro ou fora. Não tem problema. Dentro tem que. Aí a um você se refere como this e tal. Aí eu não gosto muito, prefiro criar fora. Eu comparo primeiro pela coordenada y. Se não, aí se as coordenadas forem iguais, então eu comparo pela coordenada x. E daí o ponto A tem que vir antes do ponto B. É menor que o ponto B. Isso aqui é só para deixar um comentário, tá? Isso aqui é só por causa do set. Então, se você for usar esse código, você sabe que isso aqui ignore, porque é pertinente a esse problema e não é o critério de comparação de ponto usual. Tá? É só por causa daquele set lá que a gente precisa. Tá bom? Beleza, vou compilar e testar e encerrar essa hora dupla júnior aí, que está bem demorada já, mas tudo bem. Onde é que eu estou? Não tem, né? Ah, tem que ter. Nossa, tanta aba. Aba não, tanta janela. Então, aqui eu vou compilar, é o bcrawl 1464. Vamos ver o que vai dar. Quantos mil erros? Nossa, um monte. Basicamente, cannot convert point to int. O pivô. Ah, o pivô! O pivô eu declarei ele como ponto, como int. Eita! Então, aqui. Pivô não é int, não. Pivô é ponto. Tá bom. Muito bem, o que mais? Próximo erro. I não foi declarado em um monte de lugar. Então, deve ter sido só aqui na função roll. Tá bom, declarei. E agora? Fazia falar para declarar global, mas esqueça no banco. Nossa, não. N não foi declarado. Ah, aqui que eu falei N-1. Não é N-1, é NP. Né? NP. Agora. E não foi declarado também em linha 71. Na main. Tá bom. E onde mais? Expected. Opa, faltou ponto e vírgula em algum lugar? Faltou. No raise lá. No último raise não tem ponto e vírgula. Mas, vamos embora. Agora sim. Resolvidos os problemas de compilação, vamos montar a entrada. Eu vou pegar ali os valores do problema. Do not take design into the lab, take design into the lab. Acho que é a resposta, né? Vamos submeter, então. Vamos lá. Está sempre medo, né? Submeter código que a gente coda de costas, não enxergando direito que está codando, tudo bem, vamos lá. E ainda fazendo algumas coisas diferentes em relação ao que eu fiz no ensaio, porque me deu uma telha de fazer diferente. É sempre assim. O cara gosta de improvisar, nunca vi. C++ 17. Ai, tomara que semana que vem
a minha terça seja um pouco menos corrida, com reuniões e outras tarefas, eu consiga vir um pouco mais cedo para melhorar o setup, que está me incomodando demais, esse setup, esse laboratório. Olha, passou de primeira, que legal, hein? Não, tinha passado no ensaio também, né? Então, era questão de chegar aqui e fazer. Beleza, pessoal? Obrigado. E quem quiser, continua aqui no laboratório, que vai rolar agora o laboratório prático, tá legal? Eu vi você usando, tipo, para criar programação. Esse programa está aqui em todos os computadores? O código eu escrevi no Emacs, ou Emacs, é um editor de texto que eu uso. Sim, tem Emacs instalado em todos os computadores. O pessoal costuma usar outros editores, né? O Gustavo gosta do VS Code que você usa, né? Acho que a maioria do pessoal aqui usa o VS Code. Então, aí o Gustavo fala com você aí, você já vai aprendendo. Para fazer a programação, para a gente testar se está certo ou errado, para depois tacar nesse aí, para confirmar Deus. Pode ser, tranquilo. Então, pessoal que está online também, tchau, até mais. Quem se fala? Professor, Oi. eu sei que no exame auditórios, eu não sei se